todos, bem-vindos ao projeto Interfaces com a Psiquiatria. E hoje, para inaugurar esse projeto, nós estamos com a endocrinologista Raquel Coronato Nunes, por acaso é minha irmã. Então, eu estou bem à vontade de inaugurar o projeto com uma pessoa bastante especial. O mini currículo da Raquel. A Raquel é graduada em Medicina pela Universidade Federal Fluminense, com especialização em endocrinologia pelo Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione. Ela tem pós-graduação em nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia, a ABRAN, em São Paulo, e tem título de especialista em endocrinologia pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Então, é alguém mais do que gabaritada para poder conversar com a gente assim e tirar algumas dúvidas. Raquel, tudo bem? Tudo tranquilo? Olá, tudo bem? Olá a todos. É um prazer estar aqui hoje falando um pouquinho para vocês de endocrinologia, que é uma área que eu sou apaixonada. Que bom, estou feliz aqui com a sua presença. A ideia são sempre, nesse projeto, vídeos curtos, tirando dúvidas pontuais que envolvam essa interface entre a psiquiatria e outras especialidades. Então, deixa eu colocar aqui um mini caso, porque é o que gerou justamente a ideia dessa conversa. Aqui. Então, Raquel, o que eu queria, né, de ajuda sua, quase que uma interconsulta. Supondo uma paciente, né, uma mulher em torno dos 40 anos, que chegou ao consultório de psiquiatria com uma queixa principal de ansiedade, mas ela relata, além dessa ansiedade, que é bastante intensa, e que tem aí mais ou menos um tempo de 1 ano de aparecimento, ela tem um emagrecimento importante de 10 quilos nos últimos 6 meses e uma insônia bastante significativa também. E aí, antes de qualquer intervenção, nesse caso em específico, foi solicitado o TSH e T4 livre pelo psiquiatra. O TSH veio em 0,02, aí o psiquiatra foi lá, olhou, né, o valor de referência entre 0,27 e 4,7 e viu que estava baixo. E o T4 livre estava em 2,45, com valor de referência entre 0,93 e 1,7, e ele viu que estava alto. O que o psiquiatra, na verdade, quis, que é uma ideia sempre que a gente tem, né? Os transtornos mentais podem ser não só exclusivamente de causa psiquiátrica, psíquica, mas a gente sabe que existem transtornos orgânicos que podem ser geradores de sintomas psiquiátricos, né? Então, o psiquiatra ficou cismado com uma ansiedade com muito sintoma físico, de perda de peso e uma insônia importante. Ele pensou realmente que isso poderia ser um distúrbio da tireoide. Mas aí, quando ele olhou para isso, ele travou, né, raciocinou um pouco, pensou que, de repente, isso aqui podia ser um hipertireoidismo, mas aí ele vai e decide mandar essa paciente para uma endocrinologista, né, e pede, então, uma interconsulta. Então, qual é a pergunta que nós temos para você, né? O que isso aqui representa, né, como diagnóstico? Se essa leitura dos pedidos de exame estavam adequadas ou não? Se algo mais teria que ser feito pelo psiquiatra, que não é o especialista? E aí, na hora que chega até você, o que você dá de continuidade de atenção a essa paciente em específico? Eu sei que eu falei muita coisa, vamos fracionar aqui, né, a A palavra gente está vai com você. por parte. Então, fala com a gente, por favor. Claro, esse pensamento é muito importante, porque existem várias doenças psiquiátricas e endócrinas que caminham juntos e que dão sintomas parecidos. Então, o psiquiatra sempre tem que ter em mente, diante de um sintoma de ansiedade, de emagrecimento, está certíssimo, deve ser pedido um TSH e um T4 livre, né? Vou começar lá só do comecinho da nossa parte. Sempre que o paciente chega para a gente com uma queixa de emagrecimento, a primeira conduta é saber quanto emagreceu em quanto tempo. Porque o emagrecimento, mais de 5% do peso em menos de 6 meses, isso é emagrecimento importante, que deve ser investigado, né? Então, a gente tem que pegar o peso inicial e fazer mais ou menos essa conta. Outra pergunta importante é saber se mudou o estilo de vida. Então, está fazendo alguma dieta restritiva? Começou algum medicamento novo que não estava usando antes? Alguma fórmula para emagrecer? Está com uma atividade física mais intensa do que o normal e que não estava? A quantidade de alimentação mudou ou não? Então, são essas as perguntas importantes. Se não teve nada disso e realmente tem a história de emagrecimento, aí a gente vai começar a investigação, né?
o psiquiatra pedir um TSH, um T4 livre, já está ótimo. Acho que vocês não precisam avançar mais do que isso, apenas lembre de mandar para o coleguinha endócrino, né? E o que o endócrino vai pensar diante disso? Quando você tem TSH baixo com T4 livre alto, é uma tireotoxicose. Por alguma razão, você tem uma produção dos hormônios da tireoide maior do que deveria, então a gente tem que investigar um hipertireoidismo, né? Como que a gente faz? Quais são os sintomas? Começar pelos sintomas de um hipertireoidismo. Vai dar taquicardia, uma boca um pouco mais seca, uma sudorese muito importante, um emagrecimento sem causa aparente, um tremor nas mãos, uma fraqueza proximal, que é uma fraqueza muscular importante. Então, o paciente não consegue nem agachar para pegar alguma coisa no chão, para poder pegar coisas mais pesadas, dá uma fraqueza muscular importante. Pode ter a exoftalmia, que é aquele aumento dos olhos ficarem um pouquinho mais esbugalhados, o aumento dessa região aqui, que é onde fica a tireoide, exatamente aqui, que é o bócio, que a gente acaba vendo muito, a insônia, que é muito comum, o nervosismo e a irritabilidade. O nervosismo e irritabilidade a gente vê em 99% dos casos de hipertireoidismo, e que é muito frequente nas doenças que vocês acabam investigando. Por isso que é importante sempre fazer essa investigação conjunta, né? Em relação às causas, né? O que o endocrinologista pensa? A principal causa de um hipertireoidismo é uma doença de Graves, que é o hipertireoidismo por conta do aumento do anticorpo antirreceptor de TSH, que é o famoso TRAB, que é o que a gente pede para poder saber, né? Em mais de 95% eles estão presentes na doença de Graves. Então, essa é a principal causa. A segunda causa é um nódulo, então sempre a gente vai pedir um ultrassom, porque existe um nódulo autônomo, que é o tal nódulo de Plummer, né? E ele é um nódulo que vai fazer o aumento e a produção desses hormônios tiroidianos. Existe também o bócio multinodular tóxico. São vários nódulozinhos e que vão aumentar a produção do hormônio da tireoide. E a culpa são dos nódulos, né? O hipertireoidismo, então, ele tem várias causas, não é uma única causa, então, assim. Não é uma única causa. A produção pode ser por diversos fatores, então. Exatamente. Agora, uma coisa assim, até para a gente raciocinar, o T4 livre, então, ele é uma produção da glândula da tireoide. Isso. O T4 livre e o T3 livre são os hormônios que são produzidos aqui pela tireoide. O TSH, ele é uma produção da hipófise. Ele é a produção que regula aqui em cima. Então, o que acontece? Quando a gente tem alguma causa que aumenta aqui a produção, que o hormônio sobe, ele faz um eixo de regulação, de contrarregulação e reduz o hormônio daqui. Porque a hipófise entende que já tem muito hormônio de tireoide sendo produzido. Então, ele reduz. Por isso que a gente acha o TSH baixo, com o T3 e o T4 livres altos. A outra doença também que o psiquiatra acaba encontrando muito, que é o hipotireoidismo, vai ser o inverso disso, então, né? A gente tem o TSH alto tentando forçar a produção do hormônio tireoidiano, dessa forma, então. Exatamente. Então, no hipotireoidismo é ao contrário. Como você tem uma falha da produção dos hormônios da tireoide por alguma razão, o TSH aumenta porque você tem o T3 livre, o T4 livre baixos. A tireoide não consegue produzir, então aqui ele aumenta na hipófise, tentando fazer uma regulação da tireoide. E vocês também vão pegar muito isso por conta dos sintomas, porque também pode dar o cansaço, pode dar um pouco de insônia ou sonolência. O hipotireoidismo pode dar emagrecimento. É mais comum ele dar o ganho de peso, mas aquela história da tireoide que engorda e tireoide que emagrece, que é muito comum o paciente falar, isso não é tão certinho. Então, pode ter um hipotireoidismo com uma certa perda de peso. E aí eu vou voltar para o hipertireoidismo agora. Quando chega no endocrinologista, vocês vão tentar achar, então, a causa. Se é o bócio, se é o nódulo, se é uma produção excessiva, exclusiva da tireoide. O que vocês fazem, então, com esse paciente depois de uma investigação? É uma única conduta ou, dependendo de cada achado, vocês vão ter uma conduta completamente diferente, assim? Na verdade, agora, eu estou excedendo o que o psiquiatra vai ter que saber só por uma curiosidade, né? Então, sumarizando, o psiquiatra, então, identificando, manda para vocês vão, então, achar um subtipo de causa, né, do porquê que está havendo aquela disfunção, né? Isso, sempre que
vem para a gente sempre repete esse exame para saber se realmente está certo aquele hormônio, porque às vezes dá alguma alteração hormonal no laboratório, né? É muito lábil lidar com hormônio. Então, é comum a gente pegar um exame alterado e outro normal. A gente sempre repete, e repete com TSH, com T4 livre, com T3 livre e com o TRAB. Além disso, a gente pede um ultrassom da tireoide com Doppler colorido, nos casos do hipertireoidismo, por conta do aumento do fluxo sanguíneo que a gente tem para a tireoide, que é muito típico do hipertireoidismo, né? Se tiver um nódulo, a gente complementa com uma cintilografia. A cintilografia, ela mostra se o nódulo é quente ou é frio. O que é isso? Se ele está produzindo hormônio ou se não está produzindo hormônio, né? E aí, diante da causa, é que a gente vai ver o tratamento. A causa mais comum, como é a doença de Graves, o tratamento é medicamentoso. Então, existem 2 medicamentos que a gente usa, ou é o metimazol, que é o tapazol, ou é o propiltiuracil, que é o propil, né? Normalmente, a gente começa com o tapazol. E esses medicamentos a gente pode usar por 24 meses. São 2 anos que você pode utilizá-los. Se desses 2 anos você não tiver um bom controle, aí a gente tem que pensar numa outra terapia, numa terapia mais definitiva, que aí pode ser ou a iodoterapia ou a cirurgia, né? E associado a esses medicamentos, lá no comecinho do tratamento, normalmente a gente avalia um beta-bloqueador. Porque o beta-bloqueador, como um propanolol, ele vai fazer o controle do tremor de extremidades, da pressão, vai fazer um controle da frequência cardíaca. Isso incomoda muito o paciente, né? Aliás, assim, é uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos, né? O hipotireoidismo, o psiquiatra, ele pode se arriscar a começar o tratamento. O hipertireoidismo, não. Eu acho que o hipertireoidismo é uma entidade que a gente tem que passar a bola para o endocrinologista, porque é muito mais complexo do que o não especialista na endocrinologia vai se aventurar e vai fazer besteira no fim das contas. Existem muitas outras causas que eu nem citei aqui para não ficar um pouco mais longo, mas existem as tiroidite por medicamento, né? A amiodarona, o próprio lítio, ele costuma fazer a tiroidite, que aí já é um outro tratamento. Então, realmente, nos casos de hipertiroidismo, é recomendado que seja um especialista que trate. Agora, você tocou aí numa outra interface, então, com a psiquiatria, porque quem é o principal prescritor de lítio é o psiquiatra. O lítio, então, ele poderia causar... O que você falou? Uma tiroidite induzida por medicamento. E é interessante porque o que a gente mais sabe é que o lítio é capaz de provocar um hipotireoidismo farmacológico, que ele pode ser, inclusive, reversível em alguns casos, quando você interrompe o tratamento com lítio. Mas isso, especificamente dessa tireoidite, eu vou te confessar que eu, por exemplo, não tinha lembrança. Interessante. E aí é sempre lembrar, por isso que nós, endocrinologistas, nós sempre perguntamos a questão dos medicamentos. E o que você está usando? Porque o paciente não tem obrigação de saber, né? Então, é sempre importante pegar a lista, ver e você lembrar, nossa, o lítio faz isso, né? A amiodarona faz isso, que é o Ancoron, que a gente usa muito para fibrilação. Então, tem que saber esses medicamentos. O interferon alfa também. Tem uma lista de medicamentos que podem causar isso. Agora, Raquel, uma questão, né? Já que os sintomas de irritabilidade e ansiedade são sintomas chaves no hipertireoidismo, por acaso, né, e o propanolol ele é uma das intervenções que se faz, inclusive, para um hipertireoidismo muito sintomático, até com taquicardia, enfim. Será que o uso de ansiolíticos, como, por exemplo, os benzodiazepínicos, como o Rivotril, que é o clonazepam, né, ou até a associação com um antidepressivo que atue no eixo da ansiedade, será que seria interessante a utilização concomitantemente com o tratamento do hipertireoidismo ou não? Ou a gente faria exclusivamente o tratamento do hipertireoidismo e depois, com a tireoide compensada, se sobrar sintomas, então, ansiosos, é que o psiquiatra vai intervir? Qual que é a sua opinião em relação a um tratamento conjunto? Eu acho que o primeiro passo é iniciar o tratamento para o hipertireoidismo. Porque, normalmente, esse TSH, ele demora para normalizar. A gente pode ter mínimo de 6 meses de tratamento para normalizar. Então, assim, nos primeiros 2 meses, eu acho interessante começar o tratamento da tireoide, para você conseguir tirar aquele fator, realmente a ansiedade era por conta da tireoide ou é uma síndrome de ansiedade, né, que vocês precisam tratar. Então, primeiro 1, 2 meses, eu acho bom conseguir ficar, claro, se ele conseguir ficar sem o medicamento, mas depois eu já acho bom tratar junto. Porque o tratamento da tireoide pode demorar muito para poder controlar,
e aí realmente o paciente vai ficar descoberto dessa parte, né? Então, essa primeira intervenção seria do endocrinologista. Acho que talvez o psiquiatra pudesse ajudar no sono, que é algo que a gente consegue modular muito rapidamente logo de início, mas aguardar a intervenção em um tempo do endocrinologista para depois a gente poder intervir. Legal. Sim, porque a questão hormonal ela demora, não é tão rápido assim, né? A gente precisa de pelo menos um mês de medicamento para fazer toda a ação nos receptores e você ter alguma resposta fisiológica, né? Legal, vou aproveitar antes da gente encerrar, já que a gente falou de hipotireoidismo e já que eu falei que o psiquiatra acaba se arriscando a medicar o hipotireoidismo, qual é a dose inicial que você sugere da levotiroxina para o início do tratamento do hipotireoidismo? E uma outra dúvida que os alunos têm muito é, quanto tempo depois de uma intervenção com a levotiroxina você pede o exame para você ver se houve resposta? A dose da levotiroxina, normalmente, que a gente começa, é de 0,5 microgramas por quilo de peso, né? Então, você pode fazer o cálculo, normalmente é de 0,5 a 1 microgramas, em pacientes que não têm nenhuma doença, em pacientes com peso normal. Se for um paciente idoso, normalmente você tem que começar uma dose bem baixinha, essa regra não vale. Então, você tem que começar 25 microgramas, e aí vai aumentando de pouquinho em pouquinho, em 2 semanas você pode aumentar essa dose, isso em idoso, tá? Pode aumentar a dose até para sobe 12,5 e até você chegar na dose ideal para ele, tá? Um paciente normal, você começou ali 50 microgramas, você mantém por 4 semanas. O TSH ele só pode ser repetido depois de 4 semanas para poder fazer algum efeito, alguma mudança importante. Antes disso, não vale a pena você mexer. Então, eu tô mexendo com um paciente, né, hipotireoideu, e aí eu comecei, né, eu fiz uma conta rápida aqui, nessa sua regra de 0,5, um paciente com 80 quilos, por exemplo, poderia tomar em torno de 40 microgramas da levotiroxina. 4 semanas depois, então eu posso pedir um novo exame, e a partir dali Isso. eu decidir se eu tenho que subir ou descer a levotiroxina, então. Isso, exatamente. Aí, só lembrando que as doses são doses, né, que a gente tem 25, 37,5, 50, 75, aí depois vai para 88, 100. Então, você sempre pensa ali na dose mais aproximada, que seria o ideal para esse paciente. E o importante da levotiroxina é que, como se toma, isso é sempre importante vocês recomendarem para o paciente também. Então, é o primeiro comprimidinho em jejum, só com um copo d'água e sem nenhum medicamento junto. Não pode ser ingerido com omeprazol, com nenhum outro medicamento. E você tem que esperar meia hora para se alimentar ou para tomar outro medicamento. Essa recomendação é muito importante por conta da absorção. A levotiroxina ela tem que ser absorvida sozinha, senão a gente tem interferência e não faz o mesmo efeito. Muito legal. Raquel, acho que é isso. Acho que você tirou várias dúvidas de um universo que eu classifico que endocrinologia, a gente não sai da faculdade sabendo tudo, né? É algo que é muito do especialista, mas que tem essas fronteiras, como a gente encontra com a psiquiatria, onde a gente ativamente fica caçando os problemas da tireoide, porque a gente sabe que são das principais causas orgânicas para transtornos psiquiátricos como a ansiedade, insônia, enfim, nervosismo, a depressão, por exemplo, no hipotireoidismo. Então, por isso que eu quis essa interconsulta contigo hoje aqui, né, nesse nosso projeto das interfaces com a psiquiatria, e te agradeço muito. Quer mandar um último recado como endocrinologista para os psiquiatras e para os estudantes de psiquiatria? Claro, eu acho que essa interface de consultas, você sempre tem que pensar em outras doenças, abrir um pouquinho, né, a sua gama de possibilidades. E assim como nós, endocrinologistas, nós temos várias doenças que a gente não trata e manda para o psiquiatra. Então, sempre estar com a mente aberta, lembrar das alterações de tireoide que são importantes, e se achar alguma alteração que seja diferente do que vocês costumam mexer, sempre manda para a gente. Então tá. Raquel, obrigado. Sei que você está aí no consultório. Bom dia de atendimento para você. Eu que agradeço a oportunidade, pelo papo, que vocês precisarem, estamos aqui para conversar. Combinado. Beijão. Tchau, tchau. Beijo.